Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e daquele jeito, com um novo escândalo envolvendo o desgoverno e agora a turma do Lema. Vejam só o que é que está acontecendo, enfim. Já vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre isso. Quero trazer mais algumas notícias que envolvem a esquerda brasileira. Inclusive, quero mostrar para vocês um vídeo que circulou bem ao longo das últimas horas, onde um comuna, raiz, apoiador do Lula, fala que tem uma pauta aí que pode trazer muitos problemas para o Lula e ele diz: eu espero que os bolsonaristas levem isso à frente. Tá chateada, a turma tá chateada com o Dilma, enfim. Depois disso, quero falar dele. Jair Messias Bolsonaro participou do CIPEC, então estou empolgado para falar do Dilma e do Lema. Mas enfim, falar de Bolsonaro no CIPEC, andou falando algumas coisinhas. Quero mostrar uma análise que a esquerda fez, falando aí que estão perseguindo o Bolsonaro, né? E realmente isso é o que está acontecendo. E tem mais algumas coisinhas que eu acho que é bem interessante para falarmos da nossa democracia. A turma do consórcio aí nos últimos dias tá dando uma criticada. A turma do judiciário. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo, o que está acontecendo com os nossos jornalistas que estão caindo na real. Enfim, quero comentar sobre os mais diversos temas, desde dia 8, eu corro minhas regras, marco temporal, e se der tempo, eu acho que não vai dar, tem mais coisas ligadas ao marco temporal e a agenda verde do desgoverno. Tem uma notícia que acho que não vai dar para comentar hoje, mas vamos lá, vamos que tem muita coisa. Hoje, 3 horas da manhã, a turma do Estadão revela aí mais um escândalo governamental que indiretamente ainda pega o Juscelino. Ô, Juscelino, você tá demais, cidadão. Mas vejam só, Lula abre espaço para grupo de Lema influenciar decisões de 6,6 bilhões de reais. Não estamos falando de milhões, bilhões. 6 bilhões e 600 milhões na educação. Mas calma, que a matéria também fala de outros valores. Se segura. O desgoverno deu espaço estratégicos para um grupo ligado a Jorge Paulo Lema influenciar decisões administrativas e financeiras na área de educação. Criada há menos de um ano, a Megedu, ONG financiada pelo empresário, o Lula adora um ongueiro, hein? O Lula adora um ongueiro. Fechou acordo com o MEC para opinar sobre conexão de escolas públicas à internet. Ao mesmo tempo, foi colocada em um conselho do Ministério das Comunicações, que define parte dos cerca de 6,6 bilhões que serão destinados para a conectividade de estudantes. Quem levou a Megedu para o Ministério foi a secretária de Educação Básica, Kátia Schweikart. Você nem pronuncia esse sobrenome, é muito difícil. Nome bom é assim, né? Que ninguém consegue nem falar, passa desapercebido, mas o Estadão pegou na curva. Até semana passada, ela constava como integrante do Comitê de Especialistas do Centro Lehman, outra entidade do empresário. Só que, olha só, o nome dela foi retirado após o Estadão questionar o MEC sobre a ligação das duas partes do acordo com Lema. Tirou o nome? Dilma, o que é que está acontecendo? Isso é meio confuso, né? Se tirar o nome assim, isso chama muita atenção. Mas vamos continuar. Na terça-feira, dia 26, o Dilma vai lançar a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. O plano anunciado como um dos maiores projetos na área social do governo teve a participação da Megedu. A cerimônia foi marcada às pressas de última hora, e o convite distribuído na sexta, dia 22, no fim do dia. E aí o Estadão nos diz que os representantes das maiores operadoras do país só receberam convite na noite de sexta, o que não é usual. Tudo marcado aí, isso não é comum. Lula, o que está acontecendo, Lula? Além de atuar no MEC e no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, onde estão 40% dos recursos que o governo estima investir até 2026, a ONG também está sendo chamada para opinar sobre o uso de 3,1 bilhões de dinheiro privado
que as operadoras de telefonia foram obrigadas a investir para arrematar faixas do leilão do 5G. Quem sabe, sabe. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. A Mega Edu diz não haver conflito de interesses. A Fundação Lehman afirma que a ONG tem reconhecimento e legitimidade para atuar junto ao governo federal. E o MEC defende a parceria e não comenta a ligação com o empresário. Ninguém sabe de nada. Tá tudo certo, não tem o que se questionar. Só que o Estadão continuou, né? Batendo na tecla. O Estadão estava incomodado. Formalmente aberta em 4 de outubro de 2022. Nossa. Você vê, né? Olha como são as coisas. Basicamente, além do período eleitoral... Não, vamos abrir. Vamos abrir, terminou o primeiro turno. Acho que o Lehman viu o Lula no primeiro lugar. Rapaz, me empolguei. Vamos dar boa ONG. Vamos abrir mais uma. Que vai dar certo. E a gente vai salvar a educação do Brasil com o Lula. A Mega Edu é diretamente ligada à Fundação Lehman, organização fundada pelo bilionário brasileiro para apoiar a educação. Nossa. A associação oferece consultoria técnica para secretarias de educação e afirma trabalhar para levar a internet de alta velocidade para todas as escolas públicas do país. A cúpula da ONG trabalhou na fundação que leva o sobrenome do empresário. Qual ONG? Da Mega Edu. E o telefone registrado pela Mega Edu na Receita Federal é o mesmo da entidade, ou seja, o mesmo da Fundação Lehman. Olha que coincidência, né? Olha que coincidência. Em nota ao Estadão, a Lehman informou que a Mega Edu recebe o nosso apoio, que garante a olha que palavra bonita, sustentabilidade institucional e a independência. Muito independente. Nossa. É tipo a Tabata do Amaral, uma deputada muito independente, que desapareceu durante a CPI das Americanas. As portas do governo para a ONG foram abertas por meio de um acordo de cooperação com a Secretaria de Educação Básica. Se eu não me engano, a Secretaria de Alfabetização, onde estava o Nadalim, ela desapareceu. E essas questões agora voltaram para a educação básica. E aí vocês entendem, talvez, porque o Carlos Nadalim e o governo Bolsonaro nunca tiveram tanto apoio, né? A turma do Lehman nunca tiveram tanto apoio. Pelo contrário, críticas e mais críticas. Estavam fazendo tudo errado. Que história é essa aí de tempo de aprender? Que história é essa aí de, sabe, botar pro pai, interagir com o filho, ensinando o filho? Não, isso tá ruim. Isso não é um método bacana. Que história é essa aí de grafogame, deixar que as crianças também aprendam? Não, o Nadalim fez tudo errado. Tinha que ter seguido as ideias aí, né? Dos maiores, dos melhores de todos os tempos. Da turma que realmente sabe o que é educação de qualidade. A turma do Lehman. Comandada pela professora Kátia, com sobrenome que eu não sei pronunciar. Ela integrou o Comitê de Especialistas do Centro Lehman, outra entidade aberta pelo empresário para apoiar a educação. O Centro Lehman foi fundado em 2021. Olha que bacana. Olha... Isso daqui é a nata do petismo. O Centro Lehman, fundado em 2021, após a aproximação entre ele, o Lehman, o Jorge Paulo Lehman, e o ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda. Olha a nata, olha que combinação agora. Agora que é o ápice do petismo. Arruda é marido da secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela. Número 2, do ministro Camilo Santana, ex-governador do Ceará pelo PT. Isolda era cotada para assumir o ministério, mas foi alvo de pressão de uma ala do PT, que não aceitava justamente o fato de Isolda ser apoiada pela fundação. Mas o amor venceu, e a educação de qualidade também. A número 2 do MEC, né, do Ministério da Educação do Lula, é casada com Veveu. Que Veveu, após a aproximação com o Lehman, fundaram o Centro Lehman. Sensacional! Sensacional! Isso aqui é lindo! Finalmente a educação brasileira vai avançar. Aí a nota do Estadão dá aquela cutucadinha no Lula, né? Ô Lula, e aí? Cadê a valentia, Lula? Porque eles relembram o que o Lula falou das Americanas. As Americanas brilhou muito esse ano, né? Olha, ó,
Abre aspas, para o Lula. Esse lema era vendido como o suprassumo do empresariado. Aí fala, em fevereiro, o Lula criticou o lema no caso das Americanas. O empresário é um dos maiores acionistas da companhia que entrou em recuperação judicial após o escândalo contábil via à tona em janeiro. Abre aspas, esse lema era vendido como suprassumo do empresário bem-sucedido. Era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Falava contra a corrupção todo dia e depois comete uma fraude que pode chegar a 40 bi, disse o petista em entrevista para a Rede TV. Abre aspas de novo. Vai acontecer o que aconteceu com Eike Batista. As pessoas vendem a ideia que elas não são na verdade. Prosseguiu. E aí, Lula? Cadê? O que tá acontecendo? Aí vai. Reuniões no MEC. Desde as críticas de Lula ao lema, a Mega Edu só aumentou o seu espaço na máquina do governo federal. Ou seja, o Lula só fala. Mas cadê a ação real? Cadê? Em janeiro, a ONG foi recebida no MEC. Nos meses seguintes, antes de fechar o acordo com o Ministério, Mega Edu se reuniu outras 3 vezes com representantes da Secretaria de Educação Básica. Segundo registros de entrada e saída da pasta, as planilhas do Ministério não especificam o tema das reuniões. E você acha que acabou? Não. Tem mais um bocadinho. Mas um bocadinho que é engraçado. Vocês vão dar risada junto comigo. O MEC se valeu de uma exceção das regras para fechar o acordo com a Mega Edu. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Procura uma exceção e vamos para frente, meu irmão. A legislação exige que entidades tenham ao menos 3 anos de existência e 1 ano de comprovada capacidade técnica para contratos de colaboração. Mas, irmão, quem que duvida da qualidade técnica da turma do lema? Então vamos procurar se não tem algum tipo de regra que a gente consiga aqui. Mas diz, ó, precisa ter esses quesitos, a menos que não haja previsão de pagamento. Não precisa. É o caso da parceria com a ONG ligada à lema, feita de graça e válida por 3. Todo mundo trabalha de graça, gente. Todo mundo trabalha de graça. Estão lá no conselho, direcionando bilhões, tudo de graça, pelo bem da educação das nossas crianças. A Mega Edu passou a ocupar espaços nobres do debate público sobre conectividade antes mesmo de ter um CNPJ. Isso se chama qualidade técnica. Em março do ano passado, participou de uma reunião do GAP. Na reunião, o representante da ONG apresentou a associação como a entidade em processo de criação. E a nota não é maior, tem muito mais coisa, depois tem a resposta, ele explicando, não, que não é bem assim, não, que não tem nenhum problema, veja só que a gente tá fazendo tudo certo. Não sei porque o Estadão está tão escandalizado conosco. Aí fala do Juscelino, lá da indicação lá pro FUST, etc, tudo mais. O amor venceu. Aquele momento a gente faz aquele L, o L que treme, sabe? Aquela senhora que virou meme, que treme assim, chega, chora. Felicidade, obrigado que o Brasil voltou, o Brasil do PT voltou. Que saudade desse tipo de notícia, né? Que saudade. Agora a gente sabe que a educação está em boas mãos. Aqui, ó, vixi, Deus é mais. Olha que homem feio. Minha Nossa Senhora. É vocês aí que gostavam desses dois? São vocês que achavam que Nadalim, Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi o primeiro presidente a pegar a alfabetização e transformar na secretaria. Ninguém nunca se importou com a alfabetização igual a Bolsonaro. Irmão, a gente tem agora o grupo Lema. Respeita vocês. Eu sou bolsonarista, mas não tem como passar pano, gente. Nadalim, sabe? Educação baseada em ciência. Não dá. Me desculpa, Nadalim. Gosto de você. Você toca guitarra, você toca até bem, mas o lema, né, cara? O lema, a turma do lema é o suprassumo da educação nacional. Tô sendo irônico, né, gente? Óbvio. É pra dar risada. Vamos dar risada porque chorar não adianta. Chorar não adianta. É mostrar pro petista e esfregar nas caras dele. Falar, e aí, petista, vai ter CPI agora? CPI das Americanas? Vai chamar a turma aí pra perguntar o que tá acontecendo? O que vai acontecer? Eu não sei, né? Não vai acontecer nada. Mas eu acho que essa informação, nada tinha que ser mostrada pra mais pessoas. Fazer até o comparativo, né? Governo Bolsonaro, educação. Governo Dilma, educação. Tire as suas conclusões. Em outra área que eu acho que também
tá totalmente diferente, né? A forma como o governo Bolsonaro lidava para como o governo Dilma vem lidando, segurança pública. Valor fala assim, ó, gestão Flávio Dino tem ações paliativas e pouco avanço de projetos, dizem os especialistas. Tá todo mundo vendo. Segurança no Brasil tá um caos. Aí, parece Flávio Dino, ó. Ele culpa a política das ferramentas de Bolsonaro pela violência na Bahia. Culpa é de Bolsonaro. Culpa é de Bolsonaro. O PT tá na frente da Bahia. Esse ano completam 17 anos. Mas a culpa é de Bolsonaro. Por quê? Porque o Flávio Dino falou. E se você questiona, você não é petista, né? Porque petista baixa a cabeça e aceita tudo, que é o gado do Lula. É os NPCs. Falando de segurança pública, PMs são atacados por criminosos após furtos em série na Praia do Leme. Então perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha. Tá nem aí. Até porque sabe que é capaz de se reagirem, se os PMs reagirem, é capaz dos PMs terminar preso. Perdeu a vergonha. O que tá se tornando no Brasil. Aí você vê, ó, desembargador, alvejado, tentativa de assalto rodoviário no Rio de Janeiro. O que é que tá acontecendo, rapaz? Onde estão as ações do governo federal para realmente criar um projeto nacional para a redução dos problemas ligados à segurança pública? Não tem. A população está entregue às traças. Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania deve assumir coordenação de curso na escola do MST. Silvio Almeida, que nos últimos dias está muito preocupado com a questão do banheiro. Mentira, que ele não tem uma participação, que etc, tudo mais, ppp, pipipi. Então agora, né? Isso aí. A educação que transforma, a educação do MST. Não tem o que falar, não vou nem me protelar. Eu coloquei isso só para fazer um mini preparativo. O vídeo circulou bastante, eu mesmo compartilhei ontem no Twitter. Diversas pessoas compartilharam, tava todo mundo comentando sobre isso, mas acho que vale a pena aqui, para quem ainda não viu, vou mandar para vocês no Telegram. Vocês podem mandar, porque o Rui Costa Pimenta, ele mesmo diz que milita na esquerda há mais de 40 anos. 40, ele não é um que chegou agora. Tem muito tempo. E ele tá chateado. Tá chateado. Como é que o bolsonarista usa isso daí mesmo contra o Lula? Que é pra aprender. Pra deixar de ser burro. Vamos ver o que, é que ele tem a nos falar. O negócio do banheiro aí, unissex, aí é que tá, né? Na campanha eleitoral, os bolsonaristas acusaram o PT de fazer isso daí, o PT negou. Falou que era fake news. Eu acho que é a coisa, além de ser errado, né? Além de ser errado, e vamos ter claro, eu sou um militante de esquerda há 40 anos. Se eu tivesse uma filha, né, criança ou adolescente, e eu soubesse que um homem pode entrar dentro do banheiro, ele diz que ele é mulher, eu arrumava um carnaval na escola capaz de tirar a criança da escola. E ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem condição isso aí. Não vamos ficar adorando a pílula. Então, primeiro é errado. Segundo, é uma coisa de uma estupidez política inacreditável. Eu espero que os bolsonaristas deitem e rolem em cima dessa resolução deles, para eles aprenderem o que é bom para todos. O pessoal, eles, no afã, né, de cumprir aí um plano político de arregimentação de pessoas, eles vão passando por cima de todo mundo. Eles não querem saber. O plano do Biden. Esse é um rolo compressor, vai passando por cima de todo mundo. Não tem condição isso aí. Não tem a menor condição. Tá triste, né, e os bolsonaristas, se eles não deitarem e rolar, porque são trouxas. Agora, se eles deitarem e rolar, é culpa do próprio governo. Lula devia vetar essa decisão. Não li a decisão, mas pelo que você está falando, não faz sentido. Pra que isso daí? Pra quê? Pra quê, né, Rui? Tá triste? Fica triste, não. Nos Estados Unidos, isso daí é um grande problema. Imagine no Brasil. Mas, veja, também aqui é assim, o negócio vai acabar justamente porque é um exagero. Eles se sentem à vontade, o imperialismo apoia, o STF, que é um órgão do imperialismo dentro das instituições brasileiras, dá total liberdade para o pessoal fazer essas loucuras, eles vão exagerar e vai acabar isso daí mal. Para que fazer isso daí? Qual é o significado disso? Porque, eu não sei, né? Para defender um suposto interesse da pessoa transexual, você vai se indispor com uma quantidade gigantesca de gente. Fica triste, não, Rui. Você precisa ver a carinha dele, gente. Carinha de... Sabe? Quem não comeu o bolo?
E tá com fome? Oh, meu Deus, coitadinho dele, né? O governo vai se desgastar, né? E acho engraçado isso. A parte que eu achei mais interessante no discurso dele é quando ele fala assim: ó, os bolsonaristas acusaram, daí em 2022, ele falou, cara, fake news. Tá aí agora. Imagina a quantidade de pessoas que não olhou e falou, pô, bicho, será que esses bolsonaristas estão realmente mentindo? Porque isso é uma coisa, pessoal, que acontece com todo mundo. Quantas vezes, quanto tempo, quantas e quantas coisas a gente não ouviu até chegar naquele ponto que bateu o estalo e a gente acordou e falou, peraí. E aí você começa a lembrar várias coisas que te contaram e tu achava que era maluquice. Tu fala, rapaz, eu achava que aquilo era maluquice. Agora eu tô parando, respirando, refletindo. Rapaz, eu tava enganado, viu? E não é só na política, não, diversas coisas. Às vezes é uma pessoa que tu conhece no teu ambiente de trabalho. As pessoas te falam, pô, aquela pessoa ela é complicada, bicho. Cuidado com ela, ó. Essas amizades aí. Tu fala que nada, é meu brother, isso aqui. Daqui a pouco tu toma 1-0. Tu fala, poxa, aquela pessoa ali que eu reclamei tava querendo o meu melhor. Pai e mãe não é assim o tempo inteiro. É nessas aí que a turma da dita esquerda, né? Chega lá escondidinho, sem ninguém ver, aperta o 22. É só isso que eu quero, só isso. Não tem como. O Rui Costa Pimenta não tem como, né? Isso é óbvio. O cara é presidente do PCO, partido de esquerda. Isso aí jamais vai fazer campanha pro bolsonarismo, pra direita, etc, tudo mais. Só que esse tipo de comentário, querendo ou não, tem muita gente que o assiste que não é do PCO. E não é da direita. É turma da esquerda, sei lá, PSB, petista, gente aí que não tem partido nenhum, mas que acompanha, que é mais à esquerda, às vezes vê esse vídeo passando. E é interessante que pelo menos continue assim, minimamente com um pouco de honestidade intelectual. Isso daí tem um efeito bacana. Aí, pegando essa linha de questão de costumes, vejam como são as coisas. Essa matéria que circulou bastante, como a extrema-direita criou uma cultura pop para chamar de sua. Ela tá falando esse estardalhaço todo por causa do filme que tá rolando aí, né? Como é a tradução do português? Acho que é um som de liberdade. O som da liberdade. Acho que é o som da liberdade, né? Sons da liberdade, não sei. Você sabe qual é o filme que eu tô falando? Ou polêmico. Aí na hora que eu vi a menina que você viu, eu falei, ih, rapaz. Sabe quem é essa senhorita? Eu fiquei, ó, tentando lembrar quando foi que eu comentei sobre ela. A primeira vez que essa menina chamou minha atenção foi ano passado, no mês de julho, quando o Dilma falou em um palanque por aí sobre o caso do Abílio Diniz. Você lembra? O caso do Abílio Diniz, lá atrás, na década de 90, 80, a gente trouxe em vídeo na época, a gente trouxe vídeo, comentou bastante, né? Relembramos o caso, assim, por dentro. E aí ela foi que entrou em campo pra falar que era uma de mentira, que os bolsonaristas estão fazendo isso, aquilo, outro. Falando, vamos ver qual é a mentira, né? Então você vê que é uma pessoa de esquerda, que fica atacando. É o tipo de notícia que eu acho que acaba se virando contra ela mesma, não contra a direita. E aí eu, pessoal na internet, eu vi esse tweet aqui resgatado pelo Demagogia do Oprimido. Você vê que em 1º de agosto de 2012, ela diz assim, ó, te acho muito lindo, PC Siqueira. Acho que vários de vocês não sabem quem é, mas eu acho que muitos também sabem quem é o PC Siqueira e os escândalos que ele já apareceu, né, envolvida ao longo da vida dele. Então, essa menina ter sua opinião sobre ele, sobre esse tipo de matéria, é um negócio assim que é, no mínimo, muito engraçado. Aí eu fico de cara com a imprensa brasileira, o que ela faz questão de elogiar ou enaltecer. Um filme, isso daí, Los Cristãos, que mostra um problema seríssimo. Ah, isso é coisa de maluco, coisa da direita. A direita é maluca. E o que é coisa de gente bacana, gente descolada, gente progressista. Aqui, ó. Miguel Falabella defende a instituição amante e diz não acreditar em fidelidade. Quem não trai, apodrece. Isso não existe? A fidelidade não é sexual, a fidelidade é de caráter, de amizade. É isso que a imprensa enaltece nos dias de hoje. Então, assim, pegou de Bolsonaro, né? Sem minhas palavras, Bolsonaro chega logo na voadora na nota dessa aí, se alguém perguntasse pra ele sobre isso. Ele faz questão de falar qual o posicionamento dele. E ainda sobre nossa imprensa, eles fizeram questão de divulgar o que aconteceu na Alemanha, mas, sim, factualmente, sem criticar, sem nada, até dando uma passadinha de pano. Pessoas que se identificam como cães protestam por direitos em Berlim.
Um grupo de pessoas que se acham um cachorro, né? Compõe pessoas que se sentem como animais e gostam de ser reconhecidas socialmente por isso. Aí agora eu pergunto, quando passar lá o caminhão da carrocinha, ela quer ser reconhecida? O cachorro tem que ter um dono, né? Tem que estar com coleira, etc, tudo mais. Tá demais. As coisas estão demais. Estão passando o ponto de um jeito que não dá. Não dá, não dá, não dá. Mas vamos falar dele. Vamos mudar de assunto. Vamos já dar uma risada com o Lula. Bolsonaro ontem tá demais, viu? Tava cheio de tititis. Indiretinhas, talvez, não sei. Não quero colocar palavras na boca de Bolsonaro. Mas eu até quando eu gravei o vídeo tal que eu falei, gente, não quero ser aqui, né, o cara que interpreta a cabeça dele. Mas eu achei o vídeo que ele postou ontem logo de manhã cedo, achei engraçado. Bolsonaro postou um vídeo curtinho, que o jornalista começa a fazer umas perguntas, né, e Bolsonaro começa a dar no meio. Ele, que esse jeito aí. Ele falou, irmão, não sou isentão não. Não você vaselina, eu sou assim. Não fugiu da pergunta. Encarou uma pergunta de frente e deu no meio. Aí eu fiquei lembrando, né? Falei, pô, tem um cara aí que, ao ser questionado sobre a questão aí de demissões de quem não tomou, fugiu. Foi o que aconteceu, né? Falando do Zema. Mas foi só sem querer botar lenha na fogueira, né? Só que aí Bolsonaro participou do CIPEC. Aí fica difícil por achar que Bolsonaro não estava rebatendo algumas coisas. Eu quero ouvir a fala de Bolsonaro toda. Toda não, porque a fala toda tem 6 minutos e pouco. Mas os primeiros 2 minutos é Bolsonaro agradecendo pra um monte de gente, cachorro, gato, papagaio, etc, tudo mais, dando uma risada, falando do neto que ele ganhou. Tá feliz, né? Botou o nome até de Jair do neto. Tá feliz da vida, Depois de 4 netinhos, agora tem um neto. Tá todo empolgado. Mas vamos ouvir. A fala de Bolsonaro é bem interessante. Ele falou de muita coisa em 4 minutos. Acho que eu vou pausar pelo menos umas 4 vezes. Mas vamos começar a ouvir juntos. A direita sempre esteve unida. O que nos falta é cada vez mais nós acertarmos o nosso norte. A direita sempre esteve unida. Esse papinho aí de vamos unir a direita, a gente tá sempre unida, gente. Que conversa mole é essa? Eu acho que eu gostei. E depois ele complementa. O que nos falta é definir o norte. O que é o norte? As direções, os valores, o projeto. O que a gente defende? É isso aqui, é definir, deixar cada vez mais claro para as pessoas entenderem. Gabaritou. Para mim, gabaritou. Vou até botar aqui um 1.25. Na verdade, 1,5. 1,5. Vamos ver o Jair o e-mail. Estamos indo bem. Começamos muito tarde na ação esquerda e digo sempre, não são adversários, são inimigos da humanidade, inimigos do cidadão, inimigos da liberdade. Mas tudo muda, tudo passa e creio que ao longo desses últimos 4 anos, quando estive à frente da presidência, teve para despertar milhões de pessoas pelo Brasil do que realmente é a direita, o que são os conservadores e quão importante estarmos na política e bastante afinados para o futuro da nossa nação. Isso daí é o maior legado de Bolsonaro, aos meus olhos. A quantidade de pessoas que ele acordou, despertou e mostrou o que, como ele diz, ó, o que é direita, o que são os conservadores, o que a gente pensa. É isso aí. Gabaritou, Jair. Como é que eu não passo pano pra esse homem? Meu Deus do céu. Que homem. Vamos continuar. Certas coisas a gente não dava valor há pouco tempo atrás, que achavam que eram bens duráveis, né? Ou bens pétreos, nós estamos vendo que não é bem assim. O mais importante, que é o primeiro deles, logicamente depois da vida, a gente não discute, né? É a nossa liberdade. Não é apenas de ir e vir, é de expressão, que é muito importante, que é pelo debate, é pelo embate, é pelo confronto de ideias que nós evoluímos aqui em nosso Brasil. Olha o que o Jair fala. Tinha coisa que as pessoas ficavam, não sei o que. E nunca param pra perceber que não tava garantido. Quantos não criticaram Bolsonaro? Ai, Bolsonaro fica brigando sem razão, Bolsonaro fica fazendo isso daqui, fica fazendo aquilo outro. Concordo. Tinha coisa que Bolsonaro realmente atravessava a rua pra pisar na casca de banana. Tinha coisa. Mas não dá pra falar que era tudo assim o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa que olhasse o que estava acontecendo no Brasil via que as coisas não estavam bacanas. Não estavam. E o cara tava lá, dando a cara a tapa. Teria sido muito mais fácil para Bolsonaro, muito menos desgastante, se ele ficasse calado. Fica em casa? Fica em casa aí, pô. Não é? Fica em casa, gente. Errado era ele.
que ia pra TV falar, pô, o povo tem que trabalhar, de jeito não dá, tem que ver, ó, economia, tem coisa que vai ser pior, tem questão econômica. Então, assim, tem que dar uma olhada. Fora todos aqueles acertos, né, que o Bolsonaro falava, ó, vai ter problema na cachola, vai ficar meio ruim da cabeça. Bolsonaro fala sem provas, que coisa. Aí passava um ano e meio, o índice de tal coisa subiu, né? De problemas da cachola. Tava certo, né? Então, assim, comprou muita briga. E aí ele ainda fala a questão da liberdade, fala liberdade importante, fala da liberdade do ir e vir e também de expressão. Quem foi que brigou por isso? E aí o que eu vejo é que no dia anterior o Zema, ele fugiu ao ser questionado sobre liberdade do ir e vir, né? Acho que isso não é... Gente, um cara que quer ser presidente da República, que foge de uma pergunta de seu governo, que envolve a liberdade das pessoas. Ai, o Zema tá demais. Vamos continuar, Jair. Eu lembro, estava conversando agora há pouco tempo, está do meu lado aqui, e tá tudo para torcer para São Paulo, para o Flamengo, aí tá aqui do meu lado. E estava vendo aqui que há poucas décadas, em 70, eu estava sozinho, 15 anos de idade, eu descobri o que é a esquerda no Brasil. E depois eu cheguei em 91 na Câmara, o que alguns de vocês sofrem hoje, junta todos vocês, era o que eu passava sozinho em 1991. Aí serviu para forjar a gente, nos preparar para embates mais difíceis. Hoje eu fico feliz porque... Tem muita gente que fica, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Estou cansado. Tudo tá acabando. Vocês acordaram agora. A gente acordou agora. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas na boa, pessoal. 90... Eu vou cravar. 98% das pessoas da internet que hoje se posicionam à direita, eu digo que 98% acordou depois de 2013. 98%. Eu acho que eu tô sendo bondoso. Hoje no Brasil, vamos botar assim no Brasil, que na internet eu talvez não sei, mas no Brasil, 98% que fala, não, eu sou de direita, usa essa palavra, conservadora, de 2013 pra cá. E o bicho tava lá apanhando, mas aí tava apanhando, viu? Eu posso meio que provar que o Bolsonaro já tava apanhando, porque nesses anos aí a gente acabou fazendo alguns dossiês com coisas do passado, e Bolsonaro brigando sozinho, batendo na tecla. Inclusive, foi esse ano, no mês de junho, que para mim eu trouxe uma das páginas de jornais, talvez a página mais icônica da história do jornalismo brasileiro. É a primeira notícia sobre o Foro de São Paulo, na época nem nome tinha, foi do dia 3 de julho de 1990, eu acho. Foi dia 3, foi dia 4. Tô dando mês, acho que foi dia 3 de julho de 90. Era no canto superior esquerdo do Jornal do Brasil, falando sobre o encontro que iria ter no Hotel Danúbio, Lula, PT, Cuba, papapá. E a notícia que vinha a seguir era sobre ele, o capitão, Jair Bolsonaro. Eu falei, olha que coincidência, né? Foro de São Paulo logo após Bolsonaro. E tá aí. Então, assim, quando eu sei que é cansativo algumas coisas, não aguento. Beleza, tira uns dias, tira umas semanas, mas nunca falo assim, acabou pra mim. Pra mim acabou, não quero saber mais, vou só tocar minha vida. Calma, reduz. Que seja pra reduzir 99%, mas esse discurso de não quero mais saber de nada, isso não ajuda em nada, gente. Porque a esquerda nunca desiste. E assim, boa. Da mesma forma que o Bolsonaro apoiou um monte, mas apanhou. Olha de quando ele entrou na questão da vida pública. 91 foi deputado. Mas em diante, quando o vereador foi eleito em 2018. Anos. 27 anos. E você olha a esquerda. Os partidos, primeiros movimentos mesmo de esquerda, eles começam a chegar no Brasil na década de 20. Eles começam a rondar o poder já, sei lá, nos anos de 40, 50. Tava lá o Jango. Não conseguiram. Depois ficaram aí, olha, remoendo uns 20 e poucos anos. Só em 85 com o Sarney que a turma volta. Então assim, imagina se a esquerda falasse eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então, acho muito importante que o Bolsonaro disse essa chacoalhada nas pessoas. Não é chacoalhada. Porque se tá ruim do jeito que tá, se esquecer de tudo, não se importar com o país, com o que acontece, não tentar se informar, não informar as pessoas, esse é o maior poder que nós temos. Levar informação para as pessoas. E depois votar, né? Uma vez a cada 2 anos. Nas eleições municipais, né? Nas eleições federais.
Mas levar informação, gente, uma mente que desperta nunca mais volta a dormir. Ainda que a pessoa pare de acompanhar a política, não acompanhe com frequência, ela nunca mais volta no PT. Vamos continuar. Os dezenas de parlamentares, a Câmara e o Senado, têm como Assembleia Legislativa de câmaras municipais e pensam de maneira semelhante. E nós podemos, com toda certeza, cada vez mais, proporcionar ao nosso povo dias melhores. E mais do que esperança, a certeza que o Brasil realmente um dia ocupará o seu local de destaque na humanidade. Hoje de manhã, eu falei com um grupo nosso, que estava na Suíça, da Vonix, e fomos muito bem recebidos também, trocamos a ideia nesse sentido. Então esse movimento serve cada vez mais para nos aqui interarmos e interagirmos para o bem do nosso Brasil. Faço um apelo para quem não está nos assistindo, temos eleições municipais no ano que vem, estamos acertando o partido, aparecem alguns problemas, conversei com o nosso presidente a semana passada, se Deus quiser vamos resolver a questão do Ceará, temos alguns outros problemas por aí, vamos pintar alguns problemas em São Paulo, a gente vai resolver tudo e convidar, né? Ou até convocar se eu tivesse esse poder. Aqui é interessante. Ontem saiu aquela nota falando sobre as confusões do PL no Ceará. Muito bom ver Bolsonaro falando, eu conversei com o Valdemar. Meu Deus, parece que Bolsonaro tem que resolver tudo nesse país. Mas obrigado, Bolsonaro, por entrar em campo e tentar resolver. Obrigado por entrar em campo e tentar resolver. Que se depender do Valdemar não vai resolver nada, né? Mas tá aí. Acho que os nossos deputados também, né? Tem que dar uma forcinha, deputados. Trabalhem. Ajudem, vocês que já estão na máquina. Ajudem a formar base, ajudem a tomar conta do que está acontecendo nos diretórios dos estados de vocês. Obviamente, Bolsonaro tem uma força muito maior, né? O Valdemar trata Bolsonaro, querendo ou não, de outra forma, na hora que Bolsonaro faz algum tipo de pedido. E Bolsonaro também fala da questão de São Paulo. Graças a Deus. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem mais coisa. Duas bem intencionadas que entram no partido disputem prefeituras e o que é muito importante, as câmaras municipais. Jovens, homens e mulheres nas câmaras municipais. Eu comecei lá, o Nicolas também começou por lá, e é o primeiro federal na política. Então, essas eleições que vem serão um marco para todos nós. E o futuro, a Deus perfeito. Cumprimentar também aqui o velho Magno Malta, aí presente nesse evento, com uma pessoa já idosa, né, quase de idade, sempre é bom ter no lado um conselheiro. Então, nesse momento, cumprimentar todos vocês, agradecer a presença, desculpar pela minha ausência, dizer que acredito em você, mais do que eu acreditar em você. Hoje em dia, dezenas de milhões de brasileiros acreditam em você. Temos lideranças em todos os estados. A direita está unida e nós sabemos o que queremos na política. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. E vamos de frente. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Temos lideranças em todos os estados e a direita está unida. Concordo, Jair. E eu concordo também. Concordo não, estou profetizando, mas tenho certeza que alguns de vocês que estão me assistindo agora, tenho certeza, até o ano que vem, vão estar com o nomezinho lá na urna e vários vão ser eleitos. Eu tenho certeza. Tem um maluco aí, né? Vocês já devem estar aí de conversa. E, gente, na cidade de vocês aí, cara, vocês, eu tenho certeza que vai vocês acompanham tanta coisa, tem tanto debate, etc. Caiam pra dentro disso. Acreditem. Eleição municipal, cara, essa brincadeirinha, pense que vocês já se dedicam. E eu tenho certeza que vocês, nada, tem alguns amigos. Se vocês tiverem um grupo na cidade de vocês que tem uma galerinha, 50 pessoas, tiver um grupo de 100 pessoas, mas nossa senhora, imagine 100 pessoas empenhadas em fazer campanha. Pra botar um ali pra falar, não, esse aqui vai trabalhar pela cidade. Esse cara ou essa mulher, nossa senhora, viu? Trabalho bem feito ao longo de 4 anos pela cidade, falando, acontecendo, acordando pessoas, despertando corações. É um efeito grande, gente. Não esqueçam disso. Como o Bolsonaro falou, ele era vereador. Onde ele começou. Presidente da República. Nicolas foi o deputado mais votado nas eleições passadas. Começou como vereador. Então, cai pra dentro. Se joguem. Tente. A tentada depender, né? Se você não quiser botar nada, pode sair meio que de graça. Mas, obviamente, o pessoal às vezes bota uma coisinha ou outra aí na campanha, mas nunca se sabe. Se você achar que tem condição, ou formar um tipo de grupo, se joga, gente. De coração. Vai que é de vocês. Não vem nessa aqui, pô, mas não tenho capacidade, não me sinto preparado, etc. Pessoal, sem brincadeira. Pode ser talvez uma situação trágica, mas vocês são a elite pensante do país. Aí você fala, eu sou a elite pensante, mas eu sou burro. Você pode pensar nisso, você pode ser assim, meio humilde.
Só que, gente, vocês são as pessoas que acompanham política com mais frequência. Vocês aqui do canal, acho que vocês são um pouco mais malucos. E vocês param pra assistir assim. A gente se debruça sobre algumas notícias que tem uma certa... A gente aprofunda um pouco mais alguns assuntos, né? Não é normal, porque o padrão aqui do canal, acho que tem todo tipo de nicho. Assim, se joga, bicho. Tem medo não. O máximo que pode fazer é você continuar com sua vida do jeito que já tá, né? É não ser eleito. Sem cargo você já tá. Então tentem e vá lá. Tia do Zap no poder. Aí o Brasil muda. Na hora que encher tia do Zap e o tio do churrasco nas câmaras municipais. Mas continuando. A notícia animadora. Mas vamos ver ainda, né? Porque lá também a justiça está sendo implacável com Trump. Trump tem 51% e o Biden, o amigo do Lula, 42%. Aponta a pesquisa da ABC News e Washington Post. A diferença é grande, viu? Mas não, são 9 pontos de diferença. Vamos aí. Eu acho que isso daí pode impactar muita coisa no Brasil. Muita coisa. Avançando, para minha surpresa, digo sem brincadeira mesmo, por mais que eu sei que o PCO, vez ou outra, é tipo relógio parado, né? 2 vezes no dia acerta. Eles não acertam 100% na nota, mas você vê que tem algum esboço de tentativa de honestidade intelectual. Só que eles não falam isso para ajudar os bolsonaristas. Eles falam isso para tentar sacudir a esquerda, para falar, cara, vocês estão fazendo, vai dar errado. Vai se virar contra a gente. Deixa de burrice. Não persigam Bolsonaro, vai ser pior. Ali, ó. Burguesia reconhece fracasso da perseguição a Bolsonaro. A luta do imperialismo para eliminar a força do ex-presidente Jair Bolsonaro fracassou. É o que indica a pesquisa do Datafolha do último dia 15, analisada também pela colunista do Estadão, Renata Agostini, publicada no último dia 21. Com um título melancólico, não há escândalo que abale a confiança bolsonarista. Agostinho expressa também uma certa resignação de quem percebe que, após tanto investimento na tentativa de fazer emergir uma direita mais controlável, só a esquerda pequeno-burguesa realmente se entusiasmou com a campanha contra Bolsonaro. Ninguém mais. O fato é ainda mais importante à luz do escândalo do momento, a delação premiada do Cid. Como tem sido o habitual dos últimos meses, a esquerda pequeno-burguesa está empolvorosa, esperando que após, segundo o PCO, né, a arbitrária decisão vinda do judiciário de caçar os direitos de Bolsonaro, a turma está esperando um infortúnio ainda mais arbitrário e sinistro se abaterá sobre Bolsonaro, que julgar por este setor da esquerda seria atirar da prisão. O que a realidade evidencia, no entanto, é algo muito diferente. A colunista do Estadão e a pesquisa do Datafolha indicam não apenas que a burguesia não se definiu quanto a uma eventual prisão, como teme reproduzir aqui o fenômeno observado nos Estados Unidos, que quanto mais vão atrás do Trump, mais ele cresce. Os trabalhadores não podem continuar se eximindo de intervir, acreditando que a burguesia resolverá o problema representado pelo bolsonarismo, e menos ainda apoiar todas as arbitrariedades cometidas pelo judiciário. A população em geral não entende por que tantas pessoas do campo estão sendo presas, porque de fato não há nada além de uma implacável perseguição política totalmente desinteressada dos limites legais impostos à ação repressora do Estado. Se a esquerda manter-se apoiando os crimes cometidos para alijar o bolsonarismo, inevitavelmente sofrerá o mesmo descrédito que os demais opositores do bolsonarismo sofrem e que fica evidente pela pesquisa da Datafolha. O Rui está clamando, parem, se vocês apoiarem injustiça, vai ficar feio para vocês. Debater, no entanto, expor as incongruências e a falta de coerência da política bolsonarista é uma maneira de atrair esses setores populares, né, confusos para onde eles realmente pertencem. À esquerda. Não pertencem. Eu podia colocar até depois aqui, eu não vou colocar, porque acho que vocês acreditam em mim. Mas tem um ator que é bem conhecido, já vi vários filmes, e agora não lembro mais o nome dele, era pra eu ter colocado aqui. Mas ele era um cara conhecido pelos seus posicionamentos mais à esquerda. E aí, nas últimas horas, ele fez um comentário
falando que os democratas traíram os trabalhadores. Isso é o que está acontecendo em todos os locais. Qual é a preocupação do José Dirceu? Conseguir um discurso que reagrupe os trabalhadores em torno do PT. Gente, o PT era, né, na verdade ainda se chama Partido dos Trabalhadores, mas não tem políticas trabalhistas. Quais são as políticas trabalhistas do PT? Não tem. O PT agora abraçou a agenda verde. Essa que são a agenda do PT. Defender os direitos democráticos e os interesses dos trabalhadores, ao invés da loucura repressiva proporcionada pelo identitarismo. Também devem evitar se misturar ao esgoto da direita tradicional. Não se unam com o PSDB, com o MDB, com o PSD, com republicanos, né, com Marcos Pereira. Não dá, né? Métodos de luta política serão muito mais eficazes para combater o bolsonarismo politicamente do que através dos repressivos métodos adotados até aqui, que nenhum efeito surtiram. O cara tá falando, ó, você tem que vencer é no debate. Imagine. Aí não vence nunca, né? Pra mim não tá no debate, aí que perde de vez. Enfim, aí sobre isso, para vocês verem que não ficou restrito a turma do PCO, ele tá falando, ó, cuidado aí com essas arbitrariedades. Foi bem. Demetrio Magnoli, também é comentarista da Globo News, escreveu esse texto aqui muito descaradinho na Folha de São Paulo, onde ele está criticando os incriticáveis. Justiça exemplar é injustiça. Já deixou claro na manchete. A corte equivoca-se duplamente ao conduzir julgamentos performáticos do dia 8. Aí ele fala, né? Que a corte move-se pela bússola da justiça exemplar, ou seja, de uma justiça pré-moderna orientada pelo efeito público de suas decisões. Aí o Demetrio Magnoli, ele construiu um raciocínio que ele sai citando diversos golpes que tiveram na história do planeta Terra. Ele falou que teve na Espanha, e aí tinha 150 policiais envolvidos, né, altamente, né, coisas, entraram no Congresso, manteram os deputados reféns. Falo o que aconteceu com Charles de Gaulle, em Argel, 61. Tinham 1000 paraquedistas envolvidos que tomaram a cidade. E aí o Demetrio Magnoli pergunta, rapaz, como é que tu vai comparar isso, que realmente foi um golpe de Estado, com os bagrinhos estúpidos do dia 8? Pelo amor de Deus, né? Justiça exemplar foi procedimento típico de poderes fracos do passado que, incapazes de garantir um mínimo de ordem, emitiam penas bárbaras contra criminosos secundários com finalidade de persuasão. E aí ele cita, pô, cidade lá no Sudão, roubou, perdeu a mão. Gente, isso é meio desproporcional. Olha o que o Magnoli está comparando. Comentarista da Globo News e colunista da Folha de São Paulo. Justiça exemplar também foi um instrumento de poderes engajados em cruzadas ideológicas. E aí depois sai listando também um monte de país muito complicado. E para no final ele falar, olha a turma que faz uma justiça exemplar. A corte do Brasil, ela não está em boa companhia. A turma que abraça essa história de corte de justiça exemplar é ruim, viu? Meio ruim. O dia 8 foi uma tentativa frustrada de acender o pavio de um golpe de Estado. Os vândalos imbecis que depredaram os palácios precisam pagar pelos seus crimes, mas os juízes, eles fogem à obrigação de caracterizar e descrever o lugar de diferentes indivíduos na trama golpista. Quando condena soldados rasos apenas apropriadas a líderes, a corte viola a lei, convertendo a justiça criminal em discurso político. Sua mensagem explícita de rigor máximo contra o golpismo é um truque de ilusionismo. E por fim fala que eles se equivocam duplamente ao conduzir julgamentos performáticos. Erra juridicamente quando se guia pelo objetivo político de produzir condenações exemplares. E erra politicamente, pois suas penas desproporcionais oferecem ao bolsonarismo um argumento verossímil de perseguição jurídica. E esse é o ponto que engloba a principal análise da turma do PCO, né? Ó, se a esquerda se juntar, isso vai dar ruim, que tá meio arbitrário. E vocês vão ficar taxados como apoiadores de injustiça. E o Demetrio Magnoli, comentarista da Globo News, colunista da Folha, tá falando isso. Aí entra o que eu sempre falo para vocês.
Não vejam essa nota com a cabeça de um bolsonarista. Vocês não assinam a Folha de São Paulo. E essas são aquelas confusões que eu acho que elas começam a ser resolvidas quando setores, para além do bolsonarismo, começam a se preocupar. Aquela minha analogia do Flamengo e do Vasco. O Flamengo nunca vai convencer o vascaíno. Mas se o Flamengo tiver acesso ao Romário, o Romário ele consegue conversar com o vascaíno. Ele jogou nos dois clubes. Então assim, a partir do momento, uma crítica dos bolsonaristas jamais vai ser ouvida. Mas a turma do judiciário, talvez possa não ser lá de cima. Não, sei lá, um tribunal mais baixo vê e fala, pô, o clima tá meio ruim. Aí tem às vezes uma festinha. Não, sério mesmo, às vezes tem uma festinha como quem não quer nada. Aniversário do filho de alguém. Aí todo mundo vai lá, num papo assim descompromissado, fala, pô, bicho, deixa essa parada pra lá. Tá meio ruim, tu não tá vendo lá, a imprensa tá enchendo o saco da gente. Vamos tocar o barco, velho. Vida que segue. Vamos aqui focar no Brasil, nos problemas. E a coisa vai sendo construída. E esse sentimento ele vai tomando conta. Até isso surtir um efeito, nossa, aí eu acho que ainda vai levar um tempo. Mas isso daqui pra mim caracteriza como uma mudança. Nada nos ares. É parte do processo. Estamos na dança. Uma hora as coisas vão melhorar. Uma hora as coisas vão melhorar, sem sombra de dúvida. Esse é o Magnólio. E ele comentou sobre o caso do Meu Corpo, Minhas Regras. E ele fala assim, ó. Ele lista problemas. O mais sério, a longo prazo, é que progressistas que defendem estas pautas acabam se desincumbindo da missão de convencer a sociedade de que são necessárias e importantes. É que o pessoal está falando. Tem que vencer no debate. Não é na imposição. De convencer eleitores a elegerem representantes que votem nessas pautas e entregam aos juízes a realização de um programa legislativo. E para quem disser, como o presidente da corte disse no começo de seu voto que isso não é fazer lei, não dá. Não dá. Críticas vindas na Globo News, pessoal. Imagina. Então, assim, tá ruim, sabe, há muito tempo. José Fux não é bolsonarista. Muita gente aí joga muita pedra no Fux, porque a primeira matéria que começa a pintar uns alvos nas costas aí de muita gente saiu da nota do Fux, que era matéria a direita jacobina, o jacobino, alguma coisa assim. Que já começava a falar. Isso foi de março de 2019. Mas tá ali o Fux, ó. Independente da posição que se tem em relação ao Meu Corpo, Minhas Regras, esta é uma decisão sobre a qual cabe ao Congresso legislar, não ao Judiciário. Ponto. Mas enquanto isso, aqui só vou mostrar os absurdos que também a Globo News fala, né? Aqui circulou, acho que vocês viram, não é possível. Mas isso aqui é absurdo demais. Arthur da Pieve traz análise do pensamento de parte do conservadorismo sobre decisões individuais e íntimas das pessoas. Um cinismo expresso. Resume Flávio Aiol sobre a posição da bancada direita e religiosa na questão. Você sabe o quê? São as mesmas pessoas que defendem pena per capita. Defendem maltratar. Querem que nasça para tirar a vida deles vivos. Assim, é uma acusação atrás de acusação, que é tanta maluquice que você fala, meu Deus, quem é que pensa assim? A Globo News não aceita. Não tem nada mais autoritário nesse país do que a turma da Globo News. É assim, é absurdo. É absurdo. Eu fico olhando assim sem entender. Mas tá ali, ó. Sapatênizinho, perna cruzada, né? São os donos da verdade. Quem também andou bem botando as garrinhas de fora foi a Gleice nos últimos dias, né? Ela criticou aí a corte eleitoral. Ela defendeu que acabasse. Mas depois disse, não foi isso que eu disse. Não, me atrapalhei. Não me entendeu direito. Aí o Estadão contou, né? O Estadão foi conversar com uma turma lá de cima. E aí, segundo a Rosiane Kennedy, ó, Gleice passou dos limites. A gente sabe que ela não é brilhante, mas deveria ter aprendido alguma coisa nos últimos anos. Afirmou um dos ministros da corte à coluna. Abre aspas, foi uma agressão sem limites. Concordou outro ministro. E eu também quero que o PT se desgaste. Que o PT se desgaste, que foi uma relação desgastada. Que comece a ir pra cima do PT. Aí eu quero ver o que é que a esquerda vai fazer. Aí o Merval Pereira, vem lá, né? Sobre as críticas da Gleice. É inacreditável. Porque foi a corte que permitiu a vitória de Lula.
Vocês concordam com ele ou não? Vocês concordam ou não concordam com o Merval Pereira? Não sei. O que eu sei é que o Merval Pereira ontem escreveu aqui um textinho descaradinho, falando assim o que faltava. O Merval ficou chateado porque essa semana, quando o Dilma voltou lá de Nova York, depois do encontro com seu amigo Biden, o Dilma teve encontro com o Partido Comuna, daquele país comuna, vermelho, lá do Oriente. Aí tá ali, o acordo do PT com o Partido Comuna é um passo perigoso do partido do governo na direção do questionamento da democracia como valor universal para o Ocidente. Aí o que eu achei engraçado é o seguinte, essa é a grande diferença, eu acho, minha e eu acho que de vocês também. Vou botar vocês no mesmo grupo que eu. Vou tomar essa ousadia. Eu acho que nós criticamos os comunas, mas nós também criticamos os globalistas. Não queremos nenhum dos dois. O Merval não. E com base no que eu digo isso, olha como é que ele encerra a nota dele. Certa vez em Davos, sabe que tem Davos, né? Fórum Econômico, do senhor Klaus. Certa vez em Davos, um debate entre empresários americanos, com negócio com os comunas, discutiu o perigo de uma virada da mesa radical naquele país. A opinião geral foi de que já haviam ganhado tanto dinheiro que uma mudança desse tipo estava precificada. Parece que o momento está chegando e os investimentos estão se retraindo. Então, esse é o lado do Merval. Ele rejeita um, mas está abraçado com o outro. E acho que o nosso grande ponto é esse. Nem globalismo, nem a turma da comunada. Meu lado é o Brasil. Mas não tem como. Esse lado aí, mas nenhum dos dois, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Merval Pereira. O Fux também compartilhou o texto do Guzo. Decisão que envolve aí o marco temporal, né? A derrubada do marco temporal torna o Congresso inútil. Para que Congresso, né? A gente derruba, a gente faz coisa, etc e tudo mais. Só que o Congresso tá prometendo uma reação, né? Isso aconteceu no final de semana passada. Vamos ver se o Congresso vai fazer alguma coisa mesmo. Eu quero ver, porque acho que vai ser difícil imitar alguma desculpa essa semana, porque o Lira já tá aí, tá todo mundo aí, o Pacheco tá aí, e se esse ponto realmente for preocupante para os deputados e senadores, eu acho que a gente tem que começar a se movimentar. Eles falaram que iam parar tudo. Falaram que ia travar as agendas. Vamos ver se o Pedro Lupion da FPA falou da boca para fora ou realmente tá jogando sério. O que eu sei é que o Alberto Fraga, que é o presidente parlamentar da Segurança Pública, a bancada da bala, afirmou que o grupo vai se unir à bancada ruralista para aprovar no Senado o marco temporal. Aí o Estadão fala assim, ó, que os ruralistas, evangélicos e a Segurança Pública se unem no Congresso para desafiar o judiciário. Enfim, fala que a FPA ameaçou obstruir as votações no Congresso, enquanto o marco temporal não for aprovado no Senado, e agora conta com o apoio das bancadas evangélicas e da Segurança Pública. A aliança entre as três frentes provoca tensão entre os poderes e preocupa o Palácio do Planalto. Por quê? Porque o Dilma tem que aprovar algumas coisas ainda. O Lula quer aprovar, por exemplo, a reforma tributária, imposto verde, imposto do carbono, imposto do pecado. É imposto verde, não está tão errado assim. O movimento conta com o apoio da maioria dos partidos do Centrão e pode unir mais da metade do Congresso contra a Corte. Foi iniciado nesta quinta, mas articulações políticas abrangem outras pautas que opõem conservadores à Corte, como meu corpo, minhas regras, né, o porte das coisas ruins. Dirigentes da FPA e das frentes parlamentares evangélicas e da Segurança Pública vão se reunir na próxima semana em Brasília para definir uma estratégia conjunta. A ideia é pressionar o Senado a aprovar o marco temporal e dar um ultimato na Corte. A União de Deputados e Senadores tem potencial para prejudicar a votação de temas prioritários para o Dilma. Na lista estão reforma tributária, como eu falei, novas regras de cobrança de impostos para fundos exclusivos e offshores e até a lei de diretrizes orçamentárias. O coordenador da FPA, Silas Câmara, afirmou que... a Frente Parlamentar Evangélica, a FPE. Silas Câmara afirmou que o Congresso não pode ficar de braços cruzados diante do protagonismo observado do outro lado da Praça dos Três Poderes. Eles atropelam o poder legislativo e tentam implantar uma ditadura da toga. Não podemos aceitar isso, reagiu o Silas Câmara. Já para o Fraga, a Câmara e o Senado precisam tomar providências para conter o ativismo judicial da Corte.
A ideia é que outras bancadas também se juntem ao movimento, como a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, que tem 193 deputados. Só que aí tem uma coisa que é relevante, que é o seguinte. Vem a bancada cá, vem outra ali, papapá, PPP, várias bancadas, 300 deputados, só que tem deputado que está em várias frentes. Então, vai ter deputado que está na FPA, que está na Frente de Segurança Pública, que está na Evangélica ou na Apostólica Romana. Então, ele vai estar basicamente em quase todas as frentes. Então, para você realmente quantificar quantos deputados ou senadores estamos falando, não dá para fazer... pelo menos o Estadão não conseguiu fazer essa conta precisa. Mas chuto eu que, se você falar FPA, só FPA são 347 parlamentares. Então é muita gente. É mais da metade do Congresso. Tanto que, olha assim, na prática, muitos estão em mais de uma frente, por isso não é possível fazer a conta exata do número de congressistas disposto, né, a confrontar. Só a FPA conta com 347, bancada evangélica 236, segurança pública 292, então estou falando de muita gente. O Padilha disse que não recebeu qualquer sinal de obstrução no Congresso. Só que o Estadão apurou que o movimento das frentes deu um sinal amarelo na turma do Lula. Ao que tudo indica, porém, o primeiro racha já está no horizonte. Qual seria o primeiro racha? Porque o Lula esperava que agora o amor fosse vencer, viajou com Lira, tava tudo bacana, com Pacheco, deu um ministério para o Marcos Pereira, lá no Republicanos, colocou o Silvio Costa, deu um ministério para o Lira, colocou o Fufuca. Então agora, finalmente, a agenda do governo ia avançar. E ela falou, não vai avançar ainda. Não vai porque vamos travar, vamos brigar. E eu quero ver o que é que os deputados vão fazer. Uma notícia só, pra vocês entenderem. Vamos tentar quantificar o tamanho do problema. Que acho que é muito maior do que isso. Agro projeta prejuízo bilionário com o fim do marco temporal. Paulo Sérgio Aguiar, dos produtores de algodão, defende que o Senado coloque para andar um projeto que trata das demarcações e fala assim, Aguiar diz que a decisão do Supremo vai criar um caos agrário e tirará bilhões de dólares da balança comercial ao inviabilizar áreas que hoje são produtivas e que deixariam de ser. Aí pergunta assim, cara, na verdade a Pantera primeiro faz uma pergunta que não tá aqui, que ele fala uma coisa e no meio da resposta diz que, tem que tomar uma decisão que seja muito objetiva, para deixar claro, até isso pode, não pode, etc, tudo mais, que senão você pode dar espaço e fica um negócio muito subjetivo. Aí aparece lá o antropólogo que faz um estudo e perdeu o Playboy, tua terra é minha. Então isso dá muita segurança. Aí depois a jornalista tenta entender um pouco mais, né? O que ele tá falando como o que seria esse pensamento objetivo. Olha, o que seria esse pensamento objetivo? Aí ele fala, dá alguns exemplos e depois ele volta a falar dessa subjetividade. Ele fala assim, com a subjetividade, um único antropólogo vai a um local, conversa com os índios, faz a posse memorial. O índio conta que, meu bisavô passava aqui, meu tataravô veio pescar nessa lagoa. E ele disse que era indígena. Como é que você prova isso? Não tem prova material. Então, assim, tem que colocar alguns critérios claros para explicar como que isso tudo vai se dar. Senão, o caos toma conta. Depois a Folha pergunta, o que vocês imaginam que acontece agora? Agora que caiu o marco temporal. E ele diz, veja a FUNAI, agora com a Guajajara. Não, a FUNAI está com a Pixana. Acelerando os processos de demarcação de terra, colocando as equipes de antropólogos todas em campo para começar a fazer demarcações. E ele acha que vai ter um grande problema fundiário no país. Já se tem 478 pedidos de demarcação de terra neste momento. E aí, a Folha mais uma vez pergunta, vocês preveem perdas de 42,7 bilhões de dólares ao ano. Isso daqui resolveria o déficit fiscal do governo. Ainda sobrava dinheiro para entrar em superávit. Porque dá 210 bi. O governo falando que vem está precisando de 168. De onde que vem esse prejuízo? Aí ele sai, mostrando as estimativas, etc, tudo mais. Ele tiraram e fala assim, chegaram à conclusão que a área indígena pode dobrar e que muitos desses territórios estão em áreas já antropizadas por agricultura, pecuária ou cidades. Fazendo a exploração pelo tamanho das áreas já demarcadas no passado, chega a um determinado número de áreas agrícolas e de pecuária que poderiam ser atingidas e que deixariam de produzir. Seriam áreas onde a população seria inviabilizada? Sim,
Porque o indígena não tem o domínio sobre essas áreas, só tem a posse. Essas terras vão ficar improdutivas e já tinham sido incorporadas ao sistema produtivo. Gente, são pastos grandes que, se você não sabe como é o manejo, se não cuidar, vai virar um deserto. Não é área de floresta que tem umas frutas, uma rocinha de milho, mandioca. Normalmente é a cultura, né, de uma parte significativa dos povos originários ou indígenas, ou como a turma da esquerda quer que chame. E aí a Amazônia Azul colocou aqui uma matéria de um exemplo. E ele fala assim, ó, sabe quem que vai perder a terra? Não é os MAS, não é a JBS. Estes possuem dinheiro, lobby político e associados internacionais impedindo as ações das ONGs, da FUNAI e do IBAMA. Quem vai ter problema é a Dona Mariquinha, na reportagem abaixo, e milhares de outros pequenos produtores. Dona Mariquinha conta. Se eu mando pra você, ela falando, pô, meu marido chegou aqui na década de 50, viu lá na época, etc. Tudo mais, daqui eu não tenho pra onde ir não, bicho. Não é que eu não saio, mas não tiro meu pé por nada. E aí, vai fazer o quê? Depois, essa matéria também mostra o produtor de soja. Assim, é uma situação muito complicada. Muito complicada mesmo. Enfim, só para encerrar o vídeo. Não, vou encerrar aqui já. Vou encerrar, porque a notícia não era sobre isso. É uma coisa só de reforma tributária, mas deixa para falar amanhã. Enfim, vou mandar esse vídeo da Dona Mariquinha, um replay. Mando para vocês no Telegram. Mandar o vídeo de Bolsonaro na íntegra. Vou mandar o do Rui Costa. Tem mais um que eu passei? Acho que não, acho que foi só isso daí. Então, se gosta do meu trabalho, passando no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, onde está todo o registro da história desse desgoverno e do que está acontecendo no Brasil, com Bolsonaro, com todo mundo. E compartilhe esse vídeo. Me ajude a chegar a mais pessoas, porque estarei aqui todos os dias enquanto deixarem. Então, volta amanhã, porque eu quero estar aqui. Já disse. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!